eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchachos, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer um vídeo de língua espanhola, um vídeo de exercícios. Vou fazer exercício sobre um assunto que eu já fiz vídeo teórico aqui no canal, que é sobre el artículo neutro lo, beleza? Claro, diferenciando ali sobre o artigo, no espanhol, artículo determinado, el, que é o nosso o do português. Não vou me aprofundar na parte teórica de explicação, vou mais partir para o exercício, porque eu já fiz vídeo aqui no canal sobre o artigo lo da língua espanhola, beleza? Mas antes de tudo, se você ainda não me segue, clica no botão vermelho, ativa o sininho, dá uma curtida se você curtir esse vídeo, deixa nos comentários perguntas, sugestões, coloca alguma frase utilizando o artigo lo e o artigo ele, vamos ver se você sabe fazer certinho, beleza? Lembrando que esse ele, será que tem acento ou não? Vamos relembrar isso aqui nesse vídeo, tá? Existe no espanhol o ele com acento, existe no espanhol o ele sem acento, né? Esse acento diacrítico, para que serve? A gente tem duas palavras que a gente escreve da mesma forma, né? No caso, por mais que só tenha uma sílaba cada uma, a gente põe o acento para diferenciar, beleza? Então vamos lá. Captar o som que eu estava esquecendo. Então a gente vai fazer exercício aqui do artigo lo, conforme eu falei. Então assim, se ficar um pouco confuso aqui, depois assista o vídeo da teoria, que eu também estava falando agora, para você entender melhor como funciona o artigo neutro lo, tá? A gente não tem na língua portuguesa nada equivalente, tá? Na língua portuguesa a gente tem o artigo o, né? E não tem uma palavra que seja diferente do artigo o para substituir uma outra palavra invariável como o artigo lo do espanhol, tá? Beleza? Então, só para relembrar aqui no segundo parágrafo, tem os artigos, como são os artigos definidos e indefinidos da língua espanhola, que acompanham os substantivos, tá? Da mesma lógica, el, la, los e las, o, a, os e as, beleza? Daí tem uns indefinidos que não estão aqui, que é um, unos, una e unas, beleza? Vamos fazer juntos os exercícios, eu até deixei o espaço aqui para a gente resolver juntinho, tá? Então, olha aqui, ó. No português, o melhor está por vir. A palavra melhor, ela não é um substantivo, ela é um adjetivo. O que significa isso? O melhor está por vir. Se ela está sendo substantivada, é um adjetivo que está sendo substantivado, eu preciso usar um artigo que ele não varia. Se eu fosse colocar, claro, isso é melhor, estas são as melhores pessoas. É claro que se eu colocar um artigo vai concordar com o substantivo em gênero e número, masculino, feminino, singular e plural. Mas, aqui no caso, o adjetivo ele está substantivado. Nesse caso, ele não tem a função de adjetivo na oração, na frase, né? Ele tem a função de substantivo. Portanto, ele está sendo substantivado. O que isso quer dizer? Já que ele é uma palavra que não é um substantivo, mas está sendo substantivada, eu vou usar o lo, beleza? Então deixa encaixar alto, fica melhor. E é como eu falei, não compreendeu direito, pode perguntar aqui no vídeo, mas se preferir, pode ir lá no meu vídeo, que eu vou deixar aqui no card também, sobre a teoria do artigo lo, tá? Ó, o pouco que tenho é para você. Claro, a palavra pouco, ela é um advérbio, claro, né? Tem pouco, tem muito, é a relação de quantidade, então é um advérbio. Novamente, a mesma lógica. Então eu falo, pouco que tenho é para você. Em espanhol, pouco que tenho é para ti. Vamos pensar assim, da mesma lógica. Se eu estou usando uma palavra que não é um substantivo, mas está sendo acompanhada com um substantivo, no caso, pelo contexto, a gente percebe que ela está sendo substantivada. Da mesma forma, a gente vai usar o artigo lo da língua espanhola, tá? Porque o artigo neutro vai concordar com palavras que são invariáveis. Tá? O advérbio é uma palavra invariável. O adjetivo é uma palavra invariável? Normalmente não, mas aqui sim porque ele está substantivado, assim como o advérbio está sendo substantivado, mas o advérbio já é uma palavra invariável, uma palavra que não varia, né? Nem em gênero e nem em número. Tá. Não se arrepende do que foi dito. Não se arrepende do que foi de lo que dicho, de lo dicho, de lo dicho, tá? Eu vou usar o lo da mesma forma. Por quê? A palavra dicho, do que foi dito, veja, ela é um substantivo? Da mesma forma, não. Ela é um verbo que está no particípio. Os verbos no particípio, eu já fiz vídeo em espanhol também, eles são terminados em espanhol também em ado e ido, né?
Tengo hablado, tengo bebido, tengo comido e assim por diante. E por que está terminado com dicho e no português ito e não há de ido? Porque o verbo dizer, ou o verbo em espanhol, o verbo decir, é o verbo irregular. Ele tem uma conjugação diferente, né? O seu radical vai haver alterações. E por isso que ele é irregular. E aí o participo dele é dicho, por mais estranho que pareça, assim como no português dito, né? Eu tenho dito e não tenho dizido, né? Ou então terminado com ado e ido, né? Cantado, bebido, não tem nem como, fica até estranho tentar fazer. Vamos fazer rapidamente uns exercícios aqui. Vamos lá. Isso é todo que puedo decir. Vamos lembrar lá o seguinte. Eu já fiz vídeo falando dessas coisas todas, tá? Fiz vídeo sobre os artigos definidos e indefinidos do espanhol também. Já fiz relação com pronome pessoal e assim por diante. O ele, vou até colocar aqui do lado para ajudar. É o artigo do espanhol o, tá? Não o pronome. É o artigo, porque o pronome o no espanhol é lo. Beleza? Aí é um outro assunto mais complexo. O ele com acento é o pronome pessoal do caso reto, ele. Veja que lembra que eu falei no começo do vídeo sobre o acento diacrítico? Ou melhor, eu acho que eu não falei nesse vídeo não, foi em outro vídeo que eu gravei hoje, estou viajando na maionese. Vamos lá, muchacho. Então assim, quando a gente tem acento diacrítico, o que é isso? São palavras assim que a gente escreve igual, só que uma vai ter acento para diferenciar da outra. Então ele sem acento porque é o e ele com acento porque é ele. O lo pode ser um pronome complemento direto ou ele pode ser o artigo neutro, que é o caso daqui, né? Porque a gente está fazendo exercício sobre isso. E o los é o artigo determinado do espanhol. Opa, deixa eu colocar no português seria os, né? Então veja que interessante, o los não é plural de lo, los é plural de ele, desse aqui, tá? Então, ó, em português seria isso é tudo que puedo decir. Isso é tudo que posso dizer. Quer dizer, que pode, né? Puedo. Não, desculpa, é presente indicativo mesmo. Isso é tudo que puedo decir. Tá. No português, eu poderia colocar um o, né? O que eu posso. No espanhol, eu vou colocar um lo, porque o que é um pronome relativo, ele não é um substantivo. Então eu uso o lo. Beleza? Resposta certa, letra C, de cucaracha. Vamos lá. Número 2. La frase ahora me doy cuenta de maduras que están nessas peras. Se completa corretamente com, vamos ver. Ahora me doy cuenta de las maduras. Las é o as do português, né? Artigo definido. Se maduras fosse substantivo, estaria certo. Madura é substantivo? Não, é um adjetivo. Lo artículo neutro, el artículo definido, seria ele se fosse o definido ou determinado, a mesma coisa. Se fosse masculino singular, sim. Lo pronome complemento direto, não. O lo como pronome complemento direto só se estivesse substituindo alguma coisa, né? Eu comprei um livro. Lo compré en la tienda cerca de mi casa. Veja, lo compré. Esse lo está substituindo a palavra livro, pronome complemento direto, porque não tem a preposição ali, é um assunto mais complexo. Então aqui a letra B de bola, B de Barcelona, de boludo, tá? Então aqui fica lo, só que cuidado, lo como artigo neutro e não como pronome complemento direto, que ele não está substituindo nada, ele só está acompanhando o adjetivo, substantivando de certa forma, tá? Número 3. Dicen que habla hombres é muito mais agressiva que linguagem feminina. Vamos ver. A palavra habla é a fala. Substantivo feminino. Teoricamente, a gente acompanharia o artigo a. Mas o que acontece? Na língua espanhola, já fiz conteúdo, eu ia falar, conteúdo sobre isso. Quando eu tenho uma palavra que a sílaba mais forte é a primeira, começando com A ou com HA, o que eu faço? Eu coloco um artigo definido ou indefinido, mas o artigo masculino. Então é ele. Pode ser a letra C ou a letra E. Vamos lá. Hombres. O que é o del da letra E? O del é a mesma coisa que o do. Então, como é que seria o plural?
de los. Não é uma contração. Na língua espanhola, só existem duas contrações. O del, que está aqui embaixo, e tem uma outra que eu vou colocar aqui, daí eu apago, tá? Que é o al, que significa ao. Voy al colegio. Só essas duas. Na língua portuguesa a gente tem mais de 40 contrações. Loucura, né? Também acho. Dicen que el habla de los hombres es mucho más agresiva que el lenguaje femenino. Maestro, profesor, muchacho, hombre, boludo, pelotudo y todo más. ¿Cómo así? No creo. ¿Lenguaje es una palabra femenina? No, no es. Las palabras terminadas con AG, tanto con AG cuanto AJE, son femeninas. Respuesta correcta, letra C de Carlos Muchacho. Última, rellenar con el O. ¿Qué quiere rellenar? Rellenar, maestro. Significa preencher. Dá para entender pelo contexto. Homem alto. Substantivo, el hombre. Lo más, já dei a resposta. Lo más bueno de la vida. ¿Por qué lo? Porque más é um advérbio. Lo que me gusta, pronombre. Lo de mañana es más importante. ¿Por qué lo de mañana? Es una respuesta. Algo así, vamos a suponer. Había un palestrante excelente hoy. Alguém te responde, lo de mañana es más importante. O de amanhã. Tá? E agora, claro, para não se quedar todo com, ou praticamente todo com lo, aqui temos um substantivo. El perro está en mi casa. El hombre es alto também. ¿Sí? De acordo? Gracias. E é isso aí, galera. Um assunto teoricamente simples, né? Confunde um pouquinho em algumas questõezinhas aí relacionadas quando eu devo usar um, quando eu devo usar outro. Beleza? Não esquece de assistir o vídeo teórico sobre o artigo lo. Vou deixar na descrição também para vocês me seguirem lá nas outras redes sociais. E se ficou com dúvidas, se você quiser fazer alguma pergunta, deixa nos comentários também. E não esquece de mandar esse vídeo para quem está estudando espanhol. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.